Senhoras e senhores, você está em mais um episódio da série Resolução de Questões do Enem do Filosofia Simples. Sejam mais do que bem-vindos, é um prazer receber a presença de cada um de vocês aqui. Hoje, eu, professor Thales do Rosário, vou ajudar vocês a resolver uma questão de um livrozinho que é muito interessante, muito especial e precisa ser lido, né? Eu sugiro a leitura desse livro não só para o Enem e para os vestibulares de maneira em geral, mas para a vida, né? Que é o livro Do Espírito das Leis do Barão de Montesquieu. Mais uma questãozinha do Enem para vocês, como a gente coloca aqui sempre no início as nossas referências bibliográficas, né? Então vamos lá. Essa questão do Montesquieu é uma das questões mais simples que você vai ver nessa nossa série de resolução de questões do Enem, né? A teoria de Montesquieu ela é muito simples, ela é muito tranquila e a questão aqui a gente não vai demorar muito tempo para poder responder. Então vamos logo direto ao ponto. E vamos já separar aqui os pontos que são fundamentais, né? Primeiro, para que não haja abuso, né? Isso aqui é importante. É preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder, né? Então, a gente chega aqui numa questão que é muito importante. Primeiro, Montesquieu vai falar de abuso. Segundo, Montesquieu vai falar do poder contendo o próprio poder, né? Isso daqui é fundamental. É o poder que vai dar limites ao próprio poder, né? E que poderes seriam esses? O legislativo, o executivo, né? E o judiciário. Então, nós temos esses três poderes, inclusive até hoje. É assim que é organizado a nossa democracia, aqui no Brasil, inclusive. E toda essa teoria do Montesquieu nós iremos chamar de tripartição dos poderes. E por que Montesquieu vai falar sobre a questão de tripartir o poder, ou seja, partir o poder em três? Para isso daqui, ó, para efetivação da liberdade, né? Ou seja, Montesquieu, assim como todo filósofo daquele período dele, né, do início ali do liberalismo, aquela questão toda, eles herdam uma herança do absolutismo monárquico que vem de uma herança medieval. E Montesquieu, assim como todos os seus pares intelectuais da época, acreditavam que nós tínhamos que romper com aquela tradição de absolutismo monárquico. E é sobre esse preceito que vai começar o pensamento liberal, ou seja, um pensamento que vai garantir para as pessoas a liberdade. Liberdade essa que não seria possível dentro de um sistema absolutista. Então, quando Montesquieu cria a sua teoria de tripartição de poder, ele cria baseado numa coisa muito importante, que é o quê? Garantir que o Estado tenha condições de não deixar com que aconteça absurdos de poder, para que não aconteça estados absolutistas e estados autoritários, para que seja sempre preservado o quê? A liberdade das pessoas, né? Porque Montesquieu vai observar que sempre que o Estado é absolutista, sempre que o Estado é tirano, as pessoas não têm liberdade. A efetivação da liberdade é muito difícil. Então nós temos que criar um sistema em que o próprio poder terá freios e contrapesos, né, para fazer com que o abuso do poder não exista. E é justamente isso que está aqui no nosso primeiro destaque. Abuso.
né? Então, para que criar uma esfera com 3 poderes? Para que não haja abusos, né? Então, esse vai ser o conceito principal para Montesquieu. Ou seja, segundo Montesquieu, todas as pessoas, quando elas têm poder demais, elas abusam do seu poder. Então a gente divide o poder em 3. Uma parte do poder fica responsável por criar as legislações, que é o poder legislativo. Uma outra parte do poder fica responsável por executar essas leis, que é o executivo. E uma outra parte fica responsável por julgar aqueles que, dentro das leis que já foram estabelecidas e executadas, não correspondem ao que elas exigem. Então, a gente tem um poder judiciário que julga esse ato que foi contrário às leis estabelecidas. Então, nós temos o poder dividido em 3 para que não haja abusos de poder. Então, isso daqui tudo explica a questão da tripartição de poderes que está presente no livro Espírito das Leis. Inclusive, se você não tem o livro Espírito das Leis do Montesquieu, se você precisa comprar o livro para poder estudar, ler, tirar suas dúvidas, enfim, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa adquirir o livro, né? Então, nós vamos agora para a pergunta e para as alternativas, né? A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade, ou seja, condições necessárias para que possa haver liberdade, né? Então, tá aqui. Em um Estado, isso pode ocorrer apenas sobre o modelo político que haja. Então, isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político que haja, e aí, dentro das alternativas, nós iremos encontrar aquela que se encaixa, que complementa essa pergunta, né, esse enunciado. Então vamos lá. Vamos passar aqui de questão a questão. A questão A gente já pode observar que ela está errada de cara, né? Lembra de toda a explicação que nós fizemos até aqui para entender o enunciado da questão, todos os destaques que já foram feitos aqui no na nossa questão. E aí a questão A vem dizendo o seguinte: exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Atividades de tutela não estaria condizente com a questão de independência, né? Como a gente pode ver aqui no texto, dos 3 poderes que estariam separados para poder garantir a liberdade das pessoas. Então, uma tutela jurídica não seria uma forma de você estar garantindo a independência dos poderes, né? E política também, no caso, né? Já que os 3 poderes se referem à política e jurídica. A B, a gente também pode observar aqui, bem rápido, que ela está errada. E por quê? Consagração do poder político pela autoridade religiosa. E aqui o que faz a questão estar errada é isso aqui, ó, autoridade religiosa. E por que autoridade religiosa? O seguinte, quando Montesquieu e todos os outros liberais que surgem, eles surgem depois de um período da Idade Média. Nesse período da Idade Média, nós tínhamos como um modelo político ali espalhado na Europa o absolutismo, né? E esse absolutismo era um absolutismo monárquico, ou seja, eram os reis mandavam nos países, né? E qual era a justificativa naquele período para que se acontecesse aquele tipo de governo? Porque Joãozinho é o rei e não o Pedrinho. E a justificativa era porque Deus escolheu Joãozinho e não Pedrinho, né? E depois que a Idade Média acabou, esse tipo de resposta ela foi muito questionada. Então, a gente tem aqui 2 questões dentro dessa questão que torna a alternativa B errada. A primeira é a autoridade.
Nós estamos falando de um sistema de Montesquieu que preza a liberdade. Então, se preza a liberdade, essa questão já fica, né, diferente. E a outra questão é a parte religiosa, ou seja, a autoridade religiosa ela servia para a Idade Média. E quando acaba a Idade Média, essa autoridade religiosa já não faz mais tanto sentido assim. E é por isso que o liberalismo surge para acabar com os absolutismos monárquicos que tinham como justificativa questões divinas. Então, isso é o que torna a alternativa errada. Vamos lá para C, né? A C vai dizer o seguinte: concentração do poder nas mãos da elite técnico-científico. Essa questão é óbvio que está errada, né? E por que ela está errada e é tão simples perceber que ela está errada? Porque nós estamos falando de uma questão de concentração do poder. Ah, professor, mas é a concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas, então a gente vai ter um poder qualificado. Isso não interessa, porque quando Montesquieu fala em tripartição dos poderes para que um poder possa conter o outro, para evitar abusos, né? Então, não importa se quem vai ter o poder é uma elite intelectual ou não. A concentração do poder não pode ser dada na mão de absolutamente ninguém. Então, a partir do momento que a alternativa C traz a possibilidade de concentração do poder, é óbvio que ela vai estar errada, já que a própria teoria de Montesquieu trata sobre dividir os poderes para que os poderes possam conter eles mesmos para evitar abusos e efetivar a liberdade das pessoas. Então, concentrar o poder na mão de uma única pessoa sempre vai ser uma questão errada dentro das teorias de Montesquieu. Nós vamos ter aqui a alternativa D, né, que vai trazer o seguinte: estabelecimento de limite aos atores públicos e às instituições do governo. E, como você pode ver pelo próprio enunciado, essa é a alternativa certa, né? E você pode perceber. E por que eu falo que essa questão. E por que eu digo que essa questão é uma questão fácil? Porque é uma questão que não tem pegadinha. É uma questão que a própria resposta já está no texto. Se você comparar tudo que a gente destacou no enunciado e o que está destacado na alternativa correta, você vai perceber que a resposta está no texto, né? É muito comum dentro de provas como o Enem ter pegadinhas, mas essa de modo específico não tem pegadinhas. E uma questão que não tem pegadinhas é uma questão fácil. Tem que ser vista por quem está se preparando como uma questão fácil, porque a parte difícil da prova do Enem são as pegadinhas, né? Então, quando Montesquieu fala que nós vamos dividir os poderes para evitar abuso e efetivar a liberdade dos cidadãos, então o que nós estamos falando? Estabelecimento de limites. A quem? Aos atores políticos, né? Aos atores públicos, que vão ser divididos entre poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Um vai ter o poder de fiscalizar o outro, né? Fazendo com que abusos não aconteçam, né? E isso vai acontecer aos atores públicos e às instituições do governo, né? Então, do mesmo jeito que a gente vai ter lideranças específicas para o judiciário, lideranças específicas para o executivo e lideranças específicas para o legislativo, então o legislativo, o executivo e o judiciário são instituições de governo. E os atores públicos são as suas perspectivas lideranças, da qual será estabelecido limites, ou seja, a quem está no executivo não cabe julgar, não cabe legislar, a quem legisla não cabe executar, a quem está julgando lá no judiciário também não cabe legislar e também não cabe executar, ou seja, todos os três poderes existem limites, né? E é o estabelecimento desses limites
que Montesquieu vai trazer aqui como a alternativa correta, né? Então, a D, dentro desses parâmetros, é a nossa alternativa correta. Nós vamos ter a alternativa E. Como a gente já sabe que a D está certa, então, evidentemente, a E vai estar errada. Até mesmo porque só pode ter uma questão certa na prova, né? Por cada questão. Então, a E vai falar o seguinte: reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governo eleito. E isso daqui está errado pelo mesmo motivo que está errado a alternativa C. Na verdade, o Enem, né, a banca do Enem, repetiu a alternativa C na alternativa E, só que com outra nomenclatura, porque na alternativa C está falando em concentração do poder e aqui está falando em reunião de funções. Que funções são essas? A de legislar, a de julgar e a de executar. Nas mãos de quem? De um governo eleito. Só que não é porque o governo é eleito que reunir essas funções se torna legítima. Todo tipo de reunião de poderes, no que se refere a Montesquieu, vai ser uma alternativa errada. Então, se nós estamos falando em reunir as funções, que é o mesmo que concentrar poder, né? Por isso que a alternativa C e a E são a mesma alternativa, só que escritas de maneira diferente. Reunir as funções também está errado. Da mesma forma que o C, o fato das pessoas que vão ter o poder ser uma elite técnico-científica não justificar a concentração do poder, o fato do governo ser eleito por uma democracia, eleito, né, de forma democrática, também não é justificativa para que se una os poderes. Então, a reunião das funções, a concentração de poder, sempre vai ser uma alternativa errada naquilo que se refere às teorias de tripartição de poderes em Montesquieu. Simples assim. Então, com isso, nós concluímos a alternativa de hoje, né? A questão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa resolução de questão e se você está gostando da nossa playlist, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação. É sempre muito importante a sua participação, o seu comentário, a sua curtida. Inclusive, se ficou alguma dúvida com relação à questão até aqui, manda aí nos comentários que vai ser um prazer responder cada um dos comentários presentes. Tá ok? Então, esse vídeo fica por aqui. Até os próximos vídeos, até as próximas resoluções de questão. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau.